Em outro destaque que chega lá da capital federal, agora com Matheus Teixeira. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Informação então que o Matheus traz aqui pra gente, nosso analista. Matheus, um caso que corre sob sigilo, que levou à saída de Silvio Almeida do cargo de ministro. O que diz a PGR ao oferecer essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal? Carol, exatamente. Temos agora mais uma etapa disso que começou lá no final de 2024 com a denúncia da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, contra seu colega. Silvio Almeida era ministro dos Direitos Humanos do presidente Lula, era um homem que sim, era muito bem visto pelo presidente Lula, ganhou muita moral com ele nas eleições de 2022, ele de fato tem um currículo acadêmico extenso e muito admirado até então, e com isso ele foi ganhando ali muito espaço próximo do presidente Lula, chegou até a ser cogitado futuramente a uma vaga do Supremo Tribunal Federal, poderia ele ser encaixado ali, justamente por ser visto como uma pessoa que era da confiança e também tinha um repertório intelectual muito grande. Mas essa denúncia grave feita pela ministra, colega dele de esplanada, levou à demissão no primeiro momento e agora, depois, a Polícia Federal investigou, indiciou Silvio Almeida e agora nós tivemos mais um andamento processual relevante, que foi a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no último dia 4 de março. Isso veio à tona só agora porque corre sob sigilo. O ministro André Mendonça é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal e deve dar andamento a esse processo. Geralmente, o trâmite judicial tem a denúncia apresentada pela PGR e agora a turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir se aceita ou não a denúncia. Em aceitando a denúncia, abre-se uma ação penal para o aprofundamento das investigações e, ao final da ação penal, a Procuradoria pede a condenação ou absolvição e, se pedir a condenação, os ministros se reúnem e avaliam se de fato ele tem que ser condenado e também qual seria a dosimetria da pena, por quanto tempo seria essa condenação. Isso deve demorar mais um tempo ainda, tem todos os prazos judiciais que não são imediatos, portanto, abre-se prazo para a defesa se pronunciar, abre-se prazo também para a Procuradoria voltar a falar e o ministro André Mendonça, portanto, que está com esse relógio na mão para definir e ditar o ritmo dessa questão. Fato é que é um revés importante que ele sofre agora, porque o indiciamento da Polícia Federal não tem um valor jurídico. O que a Justiça analisa é justamente a denúncia, que é o que pode levar à condenação. Um dos pontos ali suscitados e levantados por Paulo Gonet é que as provas colhidas no decorrer da investigação corroboram a história contada por Aniele Franco sobre esse fato de ter sido importunada sexualmente por Silvio Almeida. Um dos depoentes, inclusive, é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele estava em uma das reuniões em que o episódio teria ocorrido e ele reforçou a tese de Aniele Franco, dizendo que, de fato, ao final da reunião, viu visivelmente ela estava muito abalada, pouco tempo depois do que o ocorrido teria justamente se concretizado, segundo Aniele Franco. Portanto, ele sustenta que, sim, os indícios colhidos até o momento corroboram o relato de Aniele Franco e, portanto, ele apresenta essa denúncia contra Silvio Almeida. Silvio Almeida nega peremptoriamente, diz que não cometeu nenhum tipo de crime. A gente já recuperou aqui uma série de afirmações dele negando. Ainda estamos tentando um contato com a defesa. Nosso papel do jornalismo é esse, ouvir os dois lados. Mas, sim, um desdobramento relevante desse caso que chocou o país naquele momento, porque se tratava de um ministro que até então não havia conhecimento de nenhuma denúncia nesse sentido, mas Aniele Franco apresentou o relato, apresentou provas e Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, entendeu que os indícios colhidos até o momento reforçam o relato de Aniele Franco e, por isso, ele apresentou a denúncia ao Supremo Tribunal Federal e agora o ministro André Mendonça, que é o relator, deve dar andamento burocrático a isso, pedindo prazo para a defesa se pronunciar e depois pautando no plenário da segunda turma a denúncia para decidir se aceita a denúncia e abre a ação penal ou se enterra o caso nesse momento. A tendência é que se abra o Supremo desde o começo, quando esse caso estourou, e foi atraída a competência do STF, porque Silvio Almeida tinha foro
por prerrogativa de função naquela época, o Supremo viu com muita estranheza e geralmente nesse tipo de situação o Supremo não hesita em condenar as pessoas, claro que em havendo prova, não costuma hesitar em condenar, justamente por ser também uma condenação pedagógica nesse momento do Brasil que a gente vê que diversas mulheres vêm sofrendo abusos país afora, mas é isso, vamos deixar os prazos correrem, ele terá o direito à defesa, ao devido processo legal e agora o Supremo Tribunal Federal deve dar andamento para, em breve, ter uma conclusão do caso de fato, se ele tem que ser condenado ou absolvido, Carol.